Por que Van Gogh cortou a própria orelha, o que esconde o véu de mistério sobre sua morte e o que nos conta a famosa Noite Estrelada? Olá a todos, aqui é o Nina Chev e hoje vou contar para vocês a incrível e triste história de um dos artistas mais amados do mundo, Vincent Van Gogh. Li todas as cartas dele e escrevi a biografia mais completa desse gênio. Hoje vocês vão ouvir muitas coisas que nunca ouviram antes, inspiradoras, admiráveis, mas também assustadoras e às vezes chocantes. Vincent Van Gogh nasceu ao entardecer do dia 30 de março de 1853, 10 anos antes do surgimento do impressionismo, na família de um pastor protestante em uma pequena vila chamada Groot Zundert, no sul da Holanda, perto da Bélgica. Ao nascer, recebeu o nome do irmão falecido. E logo você verá que isso não foi uma ideia muito boa. Ele era o mais velho de 6 filhos. Viviam modestamente, mas não passavam necessidade. Eles até tinham dinheiro suficiente para uma babá, que, no entanto, gostava de todas as crianças, exceto do jovem Vincent. Segundo ela, ele era completamente insuportável. Desde a infância, seu caráter rebelde e às vezes teimoso já se manifestava, causando muitos problemas tanto para ele quanto para as pessoas ao seu redor. Minha juventude foi alegre, fria e estéril, lembrava o artista. Aos 15 anos ele largou a escola e aos 16 começou a trabalhar em uma galeria de arte, como negociante de arte ou gerente de vendas, como chamaríamos hoje, em uma grande empresa internacional em Haia, da qual seu tio era sócio. A família Van Gogh tinha boas conexões no mundo da arte, o que poderia ser um ótimo ponto de partida para jovens artistas. Mas, devido ao caráter difícil de Vincent e ao seu estilo de pintura teimoso e nada convencional, ele acabaria sendo totalmente ignorado. Como marchand de arte, Vincent inicia seu contato com a arte e por 4 anos obtém sucesso nas vendas enquanto adquire experiência e repertório visual. Como uma promoção, em 1873 ele é enviado para a filial da empresa em Londres e depois para Paris, onde frequenta museus. Aos 20 anos, pela primeira vez, ele descobre os tesouros mais brilhantes da arte, destacando-se as obras de Jean-François Millet e Jules Breton. Olhe para elas com atenção, em breve você verá seus ecos nas primeiras obras. Em Londres, Van Gogh se apaixona pela filha da dona da pensão onde estava hospedado, mas ela já estava noiva e parte o coração de Vincent ao recusá-lo. Seu primeiro emprego também é afetado pelo temperamento complicado do futuro artista. Com mais experiência, Vincent começa a oferecer quadros aos clientes baseando-se em sua própria escolha, e caso não obedeçam, não hesita em criticar o gosto do comprador. Naturalmente, isso não ajudava nos negócios, e após algumas advertências, Vincent é demitido da empresa que era praticamente da família. Depois disso, o futuro artista se convence ainda mais de que o comércio mata a arte. A arte não tem inimigos piores do que os comerciantes de quadros, diz ele. E essa ideia ele carregará por toda a sua vida. Lembre-se disso. Theo, seu irmão mais novo, ficou na empresa e continuará lá até o fim da vida. Isso terá um papel fundamental, até decisivo na vida de Van Gogh. Vincent volta para casa de coração partido e com as esperanças destruídas e mergulha em uma depressão que depois de um tempo se transforma em uma nova paixão, muito mais natural para sua família, a religião. Van Gogh, 23 anos, já era uma idade respeitável no século XIX. Um homem nessa idade deveria ter família e trabalho, mas ele não sabe fazer nada. O jovem Vincent se dedica ao negócio da família, interessa-se pelas escrituras sagradas presentes na casa do pai e até tenta entrar para a metodista. Mas ele não é aceito porque não sabia grego nem latim? Vincent sentia profundamente sua falta de realização. Assim, 2 anos depois, aos 25 anos, ele vai em missão para Mons, na Bélgica, nas minas de Borinage, onde ficará 2 anos, pregando para mineiros. Nesta terra sombria, onde tudo ao redor era tão desolador que dava vontade de uivar. Pela primeira vez, ele se interessa pela contemplação, que logo vira paixão pela pintura. Ele escreve para seu irmão Theo. De vez em quando, involuntariamente, faço um pequeno desenho como aquele que te enviei recentemente. Hoje cedo, por exemplo, esbocei ilha no deserto sob um céu tempestuoso. No primeiro plano, há alguns arbustos de espinheiro. Nada especial, mas às vezes isso surge tão vivo diante de mim que acho que nesses momentos eu poderia falar com verdadeiro entusiasmo. Vincent escreve cartas frequentes ao irmão e nelas inclui desenhos que aumentam cada vez mais. Vou citar uma descrição para mostrar como Van Gogh percebia até o mundo sombrio em que vivia com incrível sensibilidade.
Preste atenção. Nesses dias Era curioso observar os trabalhadores voltando da mina pela neve branca ao entardecer. Essas pessoas, ao retornarem das profundezas para a luz do dia, a tal ponto, são tão negros que parecem limpadores de chaminé. Telhados com musgo surgem e à noite, luzes acolhedoras brilham pelas pequenas janelas. Os jardins, campos e plantações aqui são cercados por sebes vivas, negras e espinhosas. Agora, sobre o fundo de neve, isso parece letras impressas em papel branco, parecendo uma página do Evangelho. Neste lugar sombrio, só existem os mineiros, suas vidas e a natureza. E Vincent se entrega à pregação com tanta intensidade que chega a assustar os locais, e eles começam a evitá-lo. Ele ajuda os trabalhadores e até usa parte do salário com eles. Além disso, ele faz uma petição à diretoria das minas para melhorar as condições de vida dos mineiros. Mas essa tarefa é justamente o oposto do motivo de sua contratação: acalmar e persuadir. E o salário de Vincent é reduzido. Ele começa a ter dificuldades para viver e seu irmão Theo começa a ajudá-lo financeiramente pela primeira vez, enviando dinheiro em cartas. A partir desse momento e até o fim da vida do irmão, Theo enviará dinheiro ao seu irmão todos os meses. Logo, o interesse pela pintura supera a paixão pela pregação. Van Gogh faz vários esboços e fala bastante sobre pintura nas cartas ao irmão. Ele também fala muito e se preocupa por ser inútil. Ele já tem 27 anos e não vê nada em sua vida que o atraia. O principal é que não vê como ganhar dinheiro e sobreviver. Finalmente atendeu às expectativas da família e do pai, que estavam muito insatisfeitos com sua fuga repentina. E em 1880, aos 27 anos, ele toma uma decisão que será decisiva, tanto para ele quanto para o mundo inteiro. Ele decide se dedicar à arte, mas da forma como ele mesmo a vê, e isso lhe trará muitos problemas. Mas, ao mesmo tempo, é isso que o deixará famoso. Ele vai para Bruxelas, onde faz amizade com o artista holandês Anton van Hopard, e entra na Academia de Belas Artes, onde estuda desenho e perspectiva. Os estudos foram pagos por Theo. Aqui, ele treina retratando mineiros, inspirado em seu artista favorito, Jean-François Millet. Esse amor definiu o estilo e as cores do início de seu trabalho. A pintura holandesa se destaca pela moderação e certa escuridão. É importante notar que pinturas pré-impressionistas começavam com base escura, sobre a qual eram aplicados pontos claros para destacar a luz, indo do escuro ao claro. Tudo acabava com o branco, usado para marcar brilhos e áreas claras dos objetos. Por isso, a maioria dos retratos e pinturas da época tem fundo escuro. E Van Gogh pintava com tons escuros e terrosos, refletindo as paisagens sombrias das minas em sua paleta da época. Também vale ressaltar que, aos 27 anos, Van Gogh era magro, para não dizer esquelético. Vestia-se de forma extremamente desleixada e não cuidava das roupas, o que, tanto no meio artístico quanto em qualquer outro círculo social, não o tornava uma pessoa muito atraente. Isso, somado ao seu temperamento difícil, complicava qualquer comunicação de Vincent com o mundo ao seu redor. Em resumo, as pessoas geralmente o evitavam. Ele escreve ao irmão Tebe: "Você sabe que frequentemente me visto de forma desleixada. Admito e reconheço que isso choca. Mas entenda que a culpa disso é a falta de dinheiro e a necessidade, além de uma profunda depressão. Porém, a negligência com a roupa pode ser útil, pois ajuda a ficar sozinho, o que é necessário para se dedicar ao que te apaixona." Na academia, Van Gogh cria suas primeiras pinturas. Já faz algum tempo que estou mostrando elas para vocês e vocês podem ver o quanto eram desajeitadas e inexperientes. Como qualquer quadro de um artista iniciante, não é de se surpreender. Na verdade, ele começou do zero. Mas muito em breve o artista começa a ter conflitos com os professores. Ele recusava os métodos acadêmicos conservadores e rigorosos de desenho, pois achava que essas regras deixavam o desenho sem personalidade e estéril. Se todos fizerem igual, então qual é a contribuição do próprio artista? Onde ele está nessa pintura? Por exemplo, ao desenhar o corpo humano, primeiro marcava-se os contornos e depois trabalhava-se o volume. Mas Vincent desenhava a pessoa por partes, e isso irritava muito os professores. Além disso, ele era o mais velho da turma, e isso criava um constrangimento extra. Em menos de um ano, ele largou os estudos. Mas, adiantando um pouco, vou dizer que foi justamente a teimosia dele, a recusa em seguir as regras à risca, que acabou ajudando a formar o estilo único de Van Gogh. No entanto, não foi só a teimosia que teve um papel aqui, mas também outro calcanhar de Aquiles, a incapacidade de Vincent de pintar figuras humanas.
mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Durante todo esse tempo, Theo lhe envia 50 francos por mês em cartas e Vincent agradece calorosamente ao irmão. Depois de sair da academia, ele vai para Etten visitar a família e rever o irmão, e lá acontece um encontro fatídico. Ele conhece sua prima, Cornélia Adriana Woststricker, e se apaixona perdidamente por ela praticamente desde o primeiro encontro. Ele faz uma proposta rápida, mas ela rejeita com um firme "não, não, nunca". E Van Gogh repetirá essa frase por anos, sem acreditar nela. Van Gogh, aos 28 anos, já deveria se casar, mas é extremamente solitário, carente de afeto e companhia. Nada agradável, nervoso, desempregado, desleixado e muito teimoso. Nem a família da moça, nem ela mesma sonham em ver Vincent como membro da família. E aqui, novamente, se manifesta o caráter do futuro artista, que ainda lhe trará muitos problemas na vida. Ele não aceita a recusa nem a esperança e inicia, segundo nossos conceitos modernos, uma perseguição, stalking. Ele a sobrecarrega de cartas e está sempre indo visitá-la, esperando por ela. Assim que ele aparece na porta, a moça sai de casa dizendo: "Não, qualquer um, menos ele". Ele escreve para o irmão, talvez até: "Cheguem até você boatos de que estou tentando conseguir o que quero à força, mas está claro para qualquer um que recorrer à força no amor é idiotice". Não, eu estou muito longe de tais intenções, mas concorde comigo. Buscar para que eu e K pudéssemos nos ver, conversar, trocar cartas, nos conhecer melhor e assim entender se combinamos um com o outro. É um desejo bastante razoável e legítimo. Como você vê, o simples não bastava para Van Gogh, que seguiu com sua persistente busca. Isso gerou um escândalo na família e os parentes chamaram sua persistência de repugnante. No final, Vincent se convence de que a prima não pode aceitar seu cortejo por causa de dúvidas religiosas. Ainda não fazia 1 ano da morte do marido dela. E ele se decepciona com a religião sem nunca acreditar que simplesmente não agradou a mulher. Cético, ele se recusa a ir à igreja com a família, briga com o pai e Vincent bate a porta novamente. Ele vai para Haia, onde aluga um quarto no ateliê de um parente distante, o pintor Anton Mauve, de quem começa a ter aulas. E vocês acham que já podem imaginar que isso não vai acabar bem. Em Haia, sob supervisão de Anton, ele pintou suas primeiras aquarelas. Anton transmitia com entusiasmo seus conhecimentos, ensinava Van Gogh a segurar a paleta e a misturar as tintas. Mas o mais importante, ele começou a ensiná-lo a retratar modelos, pessoas, uma habilidade que Vincent não conseguia dominar de jeito nenhum e, adiantando um pouco, nunca chegou a dominar. Além disso, conseguir modelos era extremamente difícil. Eles custavam muito dinheiro, que Van Gogh simplesmente não tinha, e o ateliê dele também era minúsculo. E quando o modelo assumia a pose, Vincent tinha que ficar sentado. E isso dificultava muito a possibilidade de observar todo o modelo e avaliar as proporções que os artistas daquela época mediam pelo cabo do pincel, comparando de longe e marcando a distância com o polegar. No fim, ele não teve sucesso com os modelos nem com Anton, com quem brigou após poucos meses. Van Gogh se irritava com as críticas do primo sobre seu estilo de pintura e, ao receber mais uma, respondeu: "Eu sou artista", mostrando que queria pintar do seu jeito. Mas nisso também há uma ofensa implícita, de que o primo, seguindo rigidamente os cânones do academicismo e sem trazer nada de si mesmo, não é um verdadeiro artista. Anton se ofendeu e Van Gogh também. Ele deixou as ruínas de um relacionamento antes bom. Estando deprimido, após a recusa da prima, Vincent, que já sofria de solidão durante toda a vida, decide que é hora de fazer um esforço e pôr fim ao seu celibato forçado. Não se pode ficar muito tempo sem uma mulher impunemente. Resumindo, concluí que precisava procurar uma mulher. E, Deus é testemunha, não demorou. Encontrei uma. Não era jovem, bonita, nem tinha algo especial. O fracasso amoroso traumatizou Vincent, abalando ainda mais sua autoestima, que já não era muito alta. Sua nova escolhida foi uma prostituta grávida e alcoólatra de rua chamada Closina Maria Cornick. Você consegue imaginar o desespero em que o artista se encontrava? O quanto ele queria ter pelo menos alguém por perto, alguém próximo e seguro? Essa união duvidosa lhe pareceu uma salvação? No entanto, Vincent está encantado. Finalmente ele tem alguém ao seu lado, mesmo que seja de posição muito inferior, de reputação duvidosa, mas que não o julga e até depende dele. De Van Gogh. Na cabeça de Van Gogh está surgindo um plano de negócios brilhante. Ela vai posar para ele de graça, um luxo que ele nunca teve, e ele vai vender os retratos dela, sustentando os dois. Mas como nós sabemos, isso nunca vai acontecer.
Van Gogh vendeu só um quadro em vida e relata isso a Theo. Quando você acorda de manhã e sabe que não está sozinho e vê ao seu lado outro ser na penumbra da manhã, o mundo parece muito mais acolhedor. Muito mais acolhedor que os livros edificantes e as paredes brancas da igreja tão estimadas pelos padres. Como um garoto apaixonado de 15 anos, ele diz que quer se casar com ela. Toda a família Van Gogh é extremamente religiosa. A família de um pastor protestante fica horrorizada com essa notícia, e Theo tenta dissuadir o irmão dessa ideia absurda. Naquela época, Vincent já dependia financeiramente de Theo, que lhe enviava dinheiro todo mês. Vincent usava para aluguel, comida e materiais de pintura. O dinheiro nunca bastava, mas Van Gogh sempre priorizava as tintas à comida. Theo deixou claro para Vincent que sua ajuda não se estendia a esse casamento ridículo e que o irmão corria o risco de perder seu apoio. No entanto, sob pressão da família, Van Gogh desiste da ideia de se casar com Clasina. Sim, além disso, até mesmo os parentes dela se opuseram fortemente a esse acontecimento, afirmando que Vincent era um inútil preguiçoso sem um tostão no bolso. A união deles se desfaz. Por falta de recursos, Closine teve que voltar à prostituição e, em 1904, ela tirou a própria vida, jogando-se no rio. Depois de uma briga com Anton, Vincent foi obrigado a sair do ateliê do primo e alugar um quartinho, pelo qual agora precisava pagar. E ainda, a Receita Federal apareceu para ele. Vendedores de tintas que ele devia começaram a pressioná-lo e um chegou a agredi-lo. No fim, Van Gogh foge de Haia e volta para a casa do pai, que já havia sido transferido para Nuenen, cidade com muitas fábricas de tecelagem. A família já estava cansada das excentricidades de Vincent, de sua instabilidade e incapacidade de cuidar de si mesmo. É assim que ele escreve: "Sinto que meu pai e minha mãe pensam em mim de forma instintiva. Deixar-me entrar na família é tão assustador para eles quanto deixar-me entrar em casa. Um cachorro grande e desgrenhado vai deixar pegadas molhadas nos quartos, se enfiar entre as pernas de todos e latir alto. Resumindo, é um animal desagradável." Como podem ver, Van Gogh era uma pessoa muito complexa, indeciso, nervoso, inseguro e sedento de realização, mas ao mesmo tempo, às vezes, extremamente insensível com os outros, insistente, explosivo e muitas vezes simplesmente rude. Durante toda a primeira parte da vida, ele pulava de uma ocupação para outra, desejando apaixonadamente ter sucesso, mas vez após vez ele não conseguia. O mesmo acontece com a vida pessoal dele. 3 decepções amorosas e o desprezo da família, professores, irmão e pai, que viam Van Gogh como um caso perdido. Ele era um caso perdido, talvez como todo criativo deva ser, e só Theo sempre permaneceu ao seu lado, apesar do caráter incrivelmente difícil do irmão. A obra inicial de Van Gogh mostra esboços do que ele via: camponeses, tecelões, paisagens sombrias do norte da Europa e campos de trigo. O artista se sentia atraído pela vida real e pelo realismo, muito desaprovado pelo academicismo. Veja mais detalhes sobre isso no meu vídeo sobre Edouard Manet. Não tendo a habilidade e os recursos suficientes para pintar grandes telas e quadros históricos, ele procurava praticar com aquilo que via ao seu redor. A dificuldade em achar modelos fez Van Gogh usar a si mesmo como principal modelo durante toda a vida. Ele fará 34 autorretratos de si mesmo, do próprio rosto, praticando técnicas e coloração. Vou citar um ensaio para vocês e vocês vão entender como ele via o mundo ao seu redor e, o mais importante, como ele percebia as cores de forma poética. E este é o primeiro testemunho, a manifestação daquele gênio que ainda está apenas se formando. De uma ainda meio amadurecida, o trigo meio amadurecido agora tem um tom dourado escuro, enferrujado e bronze dourado, alcançando o máximo efeito graças ao contraste com o tom de cobalto suave do ar. Imagine nesse cenário figuras de mulheres muito fortes, muito enérgicas, com rostos, mãos e pernas bronzeados pelo sol, vestindo roupas rústicas e empoeiradas, de cor índigo e tamancos pretos. Indo para o trabalho, elas seguem por uma trilha vermelho-violeta empoeirada entre campos de trigo e ervas daninhas verdes. No ombro, elas carregam uma enxada, debaixo do braço, um pão de centeio, um jarro ou uma cafeteira de cobre. Te asseguro, isso é algo realmente autêntico. E em 1885, de repente, o pai de Van Gogh morre de um derrame, e depois disso, os relacionamentos na família ficam ainda mais complicados. Começou a divisão da herança, e Vincent, não aguentando as brigas, sai de casa novamente e vai morar na paróquia da Igreja Católica. Pode ter sido rebeldia intencional, mas a família do artista viu como traição. Protestantes e católicos não suportavam uns aos outros.
Ele nunca mais cruzaria o limiar da casa dos pais, para a qual sempre retornava de suas escapadas insanas. Estou detalhando a vida dele para que entendam quem era Van Gogh, o que enfrentou e como se tornou na fase mais importante de sua vida. Tudo isso se refletia instantaneamente em suas pinturas e o moldava tanto como pessoa quanto como artista. Em 1885, após 5 anos praticando pintura, ele cria sua primeira obra marcante, Os Comedores de Batata, que inicialmente não agradou. Vou deixar que o próprio Vincent a descreva. Nela eu tentei enfatizar que essas pessoas, comendo suas batatas à luz da lamparina, com as mesmas mãos com que pegam a comida, cavaram a terra. Assim, a tela fala sobre o trabalho árduo e sobre o fato de que os personagens ganharam honestamente sua comida. Eu queria mostrar uma forma de vida completamente diferente da que levamos, nós, pessoas civilizadas. Por isso, de forma alguma, desejo que a obra agrade a todos e que cada um fique imediatamente encantado com ela. O quadro demorou a dar certo, pois tinha 5 personagens. Ele refazia os esboços de cada um várias vezes. 5 anos de treino se materializaram neste quadro. Um quadro desafio, um quadro revelação. Um desafio à habilidade técnica de um artista iniciante e uma revelação do que mais tocava sua alma. Essa pintura sombria e terrosa transmite um sentimento de desesperança, sem enfeites desnecessários, mostrando a vida das camadas mais pobres da população que tem apenas uma batata para o jantar. Van Gogh gostava muito do quadro, mas o que você acha? Será que as pessoas gostaram dele? Alguém quis pendurá-lo na sala de estar? Claro que não. O quadro sombrio de um artista desconhecido não agradou a ninguém que o viu, nem mesmo ao irmão Theo, que achou a obra deprimente demais. O inquieto Vincent resolveu vendê-la aos camponeses e, com Theo, fez 20 litografias bem baratas. O destino delas nos é desconhecido, apenas 8 chegaram até os dias de hoje. Mas duvido que pessoas que só tinham dinheiro para batatas comprariam quadros. Esse empreendimento insano obviamente fracassou. Ele mostrou uma litografia para Rappard que a criticou justamente no ponto em que Van Gogh era mais fraco. Naquela época, o impressionismo já crescia em Paris, mas o academicismo ainda prevalecia na Holanda. Isso significa que a qualidade da pintura era avaliada exclusivamente pela sua realismo e precisão na representação. Rappard escreve sobre essa pintura para Vincent. Por que você não estuda os movimentos minuciosamente? A mão feminina ao fundo parece irreal. E por que o homem à direita não tem joelhos, estômago ou pulmões? Ou talvez eles estejam nas costas dele. Por que falta 1 metro de comprimento no braço dele? Por que ele não tem metade do nariz? Por que a mulher à esquerda tem o cabo de um tubo com uma placa no lugar do nariz? E vocês ainda ousam, trabalhando dessa forma, citar Millais e Breton? A arte é elevada demais para ser tratada com tanta negligência. Você reconhece exatamente o mesmo tom que os críticos usaram contra os impressionistas? Essa crítica literalmente enfureceu Van Gogh e mais um relacionamento foi por água abaixo. Só pense, Vincent, sofrendo profundamente com a solidão, rompe sem hesitar com qualquer um que não compreenda sua arte. Por um lado, isso é uma tolice absurda e uma incrível falta de praticidade, mas por outro, vemos nisso uma confiança cega em si mesmo. É importante destacar um ponto sobre a paleta sombria de Van Gogh. No século XIX, o preço das tintas naturais variava conforme o corante. Os mais caros eram azul ultramarino, vermelho carmim e cinábrio. Um pouco mais baratos eram ocre amarela ou vermelho acastanhada. Preto, marrom e branco eram os mais baratos. A paleta das primeiras pinturas de Van Gogh era sombria, não só pelo ambiente ao seu redor, típico da escola holandesa, mas também porque ele não podia comprar tintas vibrantes. Assim como não sentia essas cores em sua vida, Van Gogh também não despertava interesse por suas pinturas. Ele está desesperado, reclama ao irmão que está em um beco sem saída, deprimido e sem dinheiro, mas não vai parar de pintar. Ao mesmo tempo, é como se ele sabotasse a própria chance de sucesso. Por exemplo, um dos parentes ricos encomendou uma pintura a Van Gogh, especificando exatamente o que queria ver nela. Mas Vincent só pintou metade dela e largou. Depois ficou enrolando e enganando o cliente por muito tempo, mas nunca terminou. Como se ele não fosse capaz, primeiro, de criar algo estranho por dinheiro e depois, com as próprias mãos, trocar suas criações por um metal vil.
No fim, ele decepcionou o irmão, que tinha encontrado o cliente e brigou com o parente rico, e perdeu a chance de promover seu próprio nome. Em outra ocasião, um conhecido gostou de sua pintura com carvalhos e quis comprá-la, mas o artista simplesmente a deu de presente. Para ele, não aceita dinheiro. Criar arte, sim. Vender isso, transformando algo sublime em mercadoria, não era o estilo de Van Gogh. Ao mesmo tempo, ele vivia criticando Theo para que largasse o trabalho sujo de vender quadros. Justamente o trabalho que sustentava ele também. Ele dizia que o comércio de arte não era digno do irmão. Ciente do talento de Theo, insistia para que começasse a pintar. Sonhava que pintariam juntos e conquistariam seu espaço no mundo. E essa dualidade, em sua natureza, claro, jogava contra ele. Sem vender quadros, ele não podia comprar tintas. Sem comprar tintas, não podia se desenvolver. Ao mesmo tempo, não havia oportunidades de contato com outros artistas ou aprendizado. Van Gogh começou a sufocar. Além disso, logo surgiu um escândalo depois que os moradores perceberam que o artista estava convencendo jovens garotas a posarem como modelos. E Van Gogh decide ir para um lugar onde ele teria acesso a tudo e onde ninguém o conhecia. Para a Grande Antuérpia, um centro artístico, onde pode recomeçar do zero. Lá, matricula-se em cursos. Van Gogh, que novamente tem seus estudos pagos por Theo e treina muito desenhando corpos em modelos de gesso. Vou mostrar para vocês essas pinturas de treino, embora elas não tenham nenhum valor artístico. Mas adivinhem o que vai acontecer em menos de meio ano. Numa situação em que alguém resolveu ensinar Van Gogh a pintar em Antuérpia, sua paleta ficou mais clara. Aqui, pela primeira vez, ele tem acesso a novas tintas químicas. Na década de 1880, a Revolução Industrial também chegou à pintura. Em vez das caríssimas tintas naturais, surgiram as químicas, cujos preços não diferiam tanto entre si. Em homenagem à tradição, mas logo essa diferença sumirá. Mesmo assim, Van Gogh não tem dinheiro. Alimenta-se quase só de pão e café, e não pode comprar os tons mais caros. A vontade de aprender não se restringia à pintura. Em Antuérpia, ele contrai sífilis. E embora a doença já pudesse ser tratada naquela época, o tratamento era difícil e, como resultado, ele perdeu quase 1/3 dos dentes, que já não eram muito fortes. Na academia, Van Gogh teve problemas com os professores, pois fazia tudo à sua maneira. Para eles, seus desenhos os deixavam parecendo incapazes de ensinar um homem adulto. E claro, ele entra em conflito com os professores da academia, recusando-se a seguir suas orientações e desenhando de maneira expansiva e, para eles, descuidada. E repare, não com precisão. Talvez você lembre que a imprecisão era justamente o que criticavam nos impressionistas. Mas, em 1885, em Paris, eles já haviam superado essas prescrições ultrapassadas. Essas tendências ainda não tinham chegado a Antuérpia. Além disso, Van Gogh era completamente desconhecido, então ninguém levava sua opinião em consideração. Após meses com dificuldades, os professores transferiram Van Gogh para a turma dos atrasados, o que o magoou muito. Ele escreve para Theo: devo também informar que, embora eu continue frequentando a academia, as críticas dos professores particulares estão se tornando insuportáveis para mim, porque continuam sendo ofensivas. No final, cansado da situação financeira difícil e dos crescentes conflitos ao seu redor, Van Gogh abandona tudo novamente e foge para Paris sem avisar para se juntar ao irmão. E é aqui que começa o verdadeiro Van Gogh que todos nós conhecemos. Tenham paciência, agora vem a parte mais interessante. O período de Van Gogh em Paris durou menos de 2 anos, mas foi um dos mais produtivos e enérgicos em sua busca por um estilo próprio. Em Paris, ele vai morar com Theo. Claro, Theo não estava preparado para a chegada repentina do irmão, mas no final eles resolveram a situação, e Vincent fica sob os cuidados de Theo. Aqui, quando ele não precisava procurar dinheiro para comprar um pedaço de pão. Ele trabalha muito, visita museus e, finalmente, conhece o impressionismo com seus próprios olhos. Em 1886 estava acontecendo a última das 8 exposições dos impressionistas e Van Gogh a visita. Ele fica impressionado com o brilho da paleta, mas o mais importante é que percebe que não é obrigatório pintar seguindo os padrões acadêmicos. É possível experimentar, ser você mesmo, desafiar o conservadorismo e ainda assim ter sucesso. Faltavam 6 anos para o reconhecimento dos impressionistas, que já lutavam há 20 anos pelo direito de pintar de forma nova e revolucionária. E embora ainda não tivessem alcançado o sucesso completo, seus nomes já eram amplamente conhecidos, e alguns deles conseguiam se sustentar com suas pinturas.
Falo sobre isso com mais detalhes no meu vídeo incrível sobre os impressionistas. Não deixe de assistir. Com certeza, o link estará na descrição. Em Paris, as tintas químicas eram mais acessíveis e já vinham misturadas em tubos. Van Gogh enfim acessa as cores mais caras, azul, vermelho e amarelo. E logo você verá que são exatamente essas cores que vão predominar em sua paleta. Ele também descobrirá a técnica impressionista de preparar a tela com base branca e não tinta escura. As tintas químicas não precisavam de verniz, que geralmente era escuro e apagava os tons vibrantes. E todas essas inovações técnicas parecem acender uma lâmpada brilhante em suas pinturas. Elas simplesmente explodem em cores. Aquilo que Vincent sempre quis, mas nunca pôde se permitir. Nessa época, ele tinha 33 anos. Os irmãos se mudaram para Montmartre, centro boêmio de Paris, e Van Gogh pôde, pela primeira vez, conviver com artistas da época. Ele conheceu Émile Bernard e Henri de Toulouse-Lautrec, tornando-se amigo próximo deles, assim como de Paul Gauguin, Georges Seurat, Paul Signac, Camille Pissarro e Paul Cézanne. Pela primeira vez, ele entra em um círculo de artistas que pensam e pintam de forma diferente, destacando-se do academicismo. Um objetivo, não crime. E ele também conhece as gravuras japonesas. O Japão abriu suas fronteiras há 30 anos e a Europa foi tomada por uma onda de japonismo. Van Gogh, como muitos artistas daquela época, admirava a arte japonesa de Hokusai e fazia cópias de gravuras japonesas. A arte japonesa vai influenciar muito Van Gogh. Esses traços em papel virgem, com espaços em branco, logo se tornarão a pincelada longa e sinuosa de Van Gogh, sua descoberta, marca registrada e legado. Primeiro, ele treina muito com naturezas mortas e paisagens, tentando copiar a técnica impressionista. Veja como já agora ele distingue sua palitra das primeiras pinturas do período, facilmente consideradas impressionistas. Pinceladas curtas, algo inseguras, tons claros e reflexos. As áreas sombreadas dos objetos também adquirem diferentes tonalidades, elas não são mais pretas. Tons escuros e sombrios parecem fugir de suas pinturas com vergonha, expulsos pela nova paleta vibrante. Quero chamar sua atenção para este quadro. Este é o primeiro experimento dele desse tipo. Uma pincelada longa e ampliada que transforma o quadro em um desenho quase cômico e primitivo. Por si só, ela não é muito conhecida, mas para que possamos acompanhar toda a evolução do estilo de Van Gogh, vale a pena prestar atenção nela. Além das inovações técnicas, Van Gogh conhece a teoria das cores complementares, apresentada por Signac, fundador do pontilhismo, e logo passa a usar só essas cores. Cores complementares são aquelas que estão no lado oposto do círculo cromático em relação às três cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Para o amarelo é o roxo, para o vermelho é o verde, para o azul é o laranja. A teoria das cores complementares do impressionismo afirma que misturar uma cor primária com sua complementar gera o efeito de mistura óptica, trazendo dinamismo e vibração visual à pintura. Van Gogh passa a experimentar essa abordagem. Veja a pintura Moulin de la Galette. Van Gogh já havia pintado esse moinho várias vezes, mas nesta obra usou pela primeira vez seu contraste favorito entre amarelo ou laranja e azul. E veja o que ele conseguiu. Vou mostrar especialmente para você como esse moinho é na realidade. Vamos voltar à pintura. O moinho é pintado em um tom azulado e isso imediatamente dá ao espaço uma sensação de calor de verão, como se o próprio ar entre nós e o moinho criasse uma névoa suave e delicada. A paleta de cores da pintura é o que dá personalidade a uma paisagem inicialmente comum. Olhe para a parede, aqui está o contraste das cores complementares. Na minha opinião, ainda é cauteloso, pouco bem-sucedido e um pouco caótico. Mas vemos que, aos poucos, Van Gogh vai encontrando seu estilo em Paris, graças à abundância de contatos com outros artistas. Ele começa a ter modelos, mas ainda assim isso é caro para ele, então ele começa a experimentar muito em si mesmo. Logo, Toulouse-Lautrec o apresenta a Agostina Segatori, que era dona do Café Tamboran e foi modelo para muitos artistas, e entre eles começa um relacionamento amoroso. No Café Tamboran, muitos artistas se reuniam e às vezes organizavam exposições lá. Van Gogh logo pinta o famoso retrato, Agostina Segatori, no Café Tamboran e outras obras especialmente para o local em acordo com a dona. Na verdade, essa é sua primeira exposição, mas visitantes e artistas não gostam de suas pinturas. O traço ainda inseguro e um pouco infantil de Van Gogh lhes parece não profissional, grosseiro e emocional demais.
E aparentemente tudo parecia finalmente começar a dar certo, mas esse amor também não vai durar muito tempo. Infelizmente não sabemos nada sobre as razões da briga, mas é sabido que pouco depois dela, Segatori fez um aborto, e provavelmente o motivo foi uma gravidez não planejada. Não se sabe se a criança era de Vincent, mas nas cartas sobre o aborto, ele escreve com frustração. Após a briga, Vincent exige que lhe devolvam as pinturas que estavam penduradas nas paredes, como garantia. Mas a dona do café não quis devolvê-las, dizendo que Vincent usou o café e a imagem dela sem pagar. Isso gerou um escândalo e até briga com um homem. Quando Van Gogh tentou pegar as pinturas à força, Vincent suspeitou que a dona havia contratado um bandido de propósito para espancá-lo e assustá-lo, e assim ficar com as pinturas para ela. Van Gogh, é claro, não podia tolerar esse tipo de tratamento e saiu batendo a porta, lamentando, no entanto, a impossibilidade de levar as pinturas. Logo, o café faliu e Agostina não conseguiu vender nenhuma das pinturas de Van Gogh. Ao que tudo indica, as telas de valor inestimável foram destruídas ou perdidas para sempre. Como você pode ver, nem a dona do café, nem Paris viram qualquer valor nas pinturas do então desconhecido Van Gogh. Suas relações com os artistas parisienses também não eram fáceis. Ele escreve: em Antuérpia eu não conhecia os impressionistas, agora os vi e mesmo não sendo do clube, admirei algumas pinturas de Degas e Monet. Ele trouxe para Paris suas primeiras pinturas e elas pareceram à boemia parisiense sombrias, rústicas e grosseiras. Todos reconheciam seu talento, mas poucos achavam que Van Gogh já pintava com habilidade suficiente. Toulouse-Lautrec admirava a força do traço de Van Gogh, mas o considerava selvagem demais para os salões parisienses. Camille Pissarro gostava dele e recomendava que pintasse mais ao ar livre, no plein air. Paul Cézanne falava dele de forma contida, achando seu estilo caótico e emocional demais. Em breve, também haverá vídeos sobre Cézanne, Pissarro e Toulouse-Lautrec no meu canal. Inscreva-se para não perder. Críticos, artistas e público concordavam que as obras de Van Gogh não eram viáveis comercialmente nem aptas para grandes exposições. Artistas conservadores, na maioria das vezes, apenas zombavam de suas obras. O caso com Segatori mostrou a Van Gogh que vender suas pinturas diretamente em Paris, sem um marchand, era inútil. Van Gogh foi um dos primeiros a comprar quadros dos impressionistas, além de emprestar dinheiro e materiais para eles em troca de pinturas. Van Gogh pintou 3 retratos dele em troca de escambo e os expôs nos fundos de seu ateliê, que também funcionava como galeria de vendas, apesar de não ter vendido nenhum quadro de Van Gogh. Van Gogh, que tinha grande carinho por Tanguy, acabou brigando com a esposa dele, que exigia pagamento em dinheiro e não em quadros. E isso, claro, esfriou o relacionamento do artista com o negociante. Também não via valor nas obras dele Paul Durand-Ruel, o principal marchand dos impressionistas parisienses, que praticamente lutou com unhas e dentes pelo reconhecimento deles após a morte de Van Gogh. Durand-Ruel foi fundamental para sua popularização, mas infelizmente não reconheceu seu talento em vida. A vida agitada e suja de Paris pesava muito sobre Vincent. Por um lado, ele mergulhou na vida parisiense, voltou a estudar no ateliê do famoso professor europeu Fernand Cormon, aprimorou sua paleta de cores, mas por outro lado, ele constantemente se sentia um artista de segunda categoria. Ao lado de colegas que, mesmo sem reconhecimento, já tinham sucesso, expunham sempre nos salões e socializavam. E entre os quais já se formava uma certa hierarquia, na qual Van Gogh, infelizmente, ocupava o degrau mais baixo. Apesar de não ser jovem, o círculo francês respeitava Van Gogh por ser irmão de um marchand de arte, mas de maneira fria. Ele pintava há poucos anos e não concluiu nenhuma instituição de ensino. O estilo de pintura dele era irregular e incomum, e tudo isso fazia com que as pessoas ao redor o tratassem mais com uma cautela preconceituosa do que com um interesse genuíno. Era uma época em que o antigo grupo dos impressionistas havia se desfeito, cada um puxava a sardinha para o seu lado, os artistas frequentemente brigavam e Van Gogh frequentemente se encontrava em uma situação desconfortável, entre 2 fogos cruzados. Mas com algumas pessoas ele fez amizade. Por exemplo, com Paul Gauguin, tão pobre e pouco reconhecido quanto Van Gogh, e com Émile Bernard, com quem discutiam frequentemente sobre os rumos da arte. Van Gogh não se relacionava bem com outros artistas, o que o deixava muito deprimido. Vou mostrar um quadro que Van Gogh pintou no verão de 1887 em Paris. Ela não é muito conhecida, mas foi a primeira tela onde ele testou sua abordagem, pinceladas longas quase paralelas.
Essas formas geométricas rítmicas são raras na natureza e geralmente resultado da atividade humana. Campos arados, edifícios, fileiras de videiras, pontes. E é exatamente nesse tipo de paisagem que você vê agora esse recurso que em breve ele passará a usar em toda parte e desenvolverá em um novo estilo? Nesse período surgiram os primeiros sinais de problemas mentais. A tensão da grande cidade indiferente somada ao absinto, então muito popular. Na alta sociedade parisiense, vieram à tona as consequências da sífilis que ele contraiu, sendo a principal delas a loucura. Ele começa a se sentir desconfortável na cidade e a ideia de fuga volta a amadurecer na mente de Van Gogh. Agora, como ele dizia, indo para o sul da França, um país de tons azuis e cores vibrantes. Ele escreveu: "Vou para algum lugar no sul para não ver toda essa concentração de artistas que, como pessoas, me causam repulsa." Quase no final de sua estadia em Paris, ele pinta 2 autorretratos nos quais seu futuro estilo de pinceladas em forma de traços já se manifesta de maneira muito clara. Preste atenção nessas pinceladas alongadas que ele organiza de tal forma que parecem fluir uma após a outra ao longo da trajetória traçada pelo artista. Elas se espalham em raios pelo rosto, circulam em torno das abas e do chapéu. As pinceladas de Van Gogh, como pequenas lagartas trabalhadoras que seguem os contornos dos objetos e destacam sua forma, criam um efeito de movimento, uma dinâmica completamente diferente da pincelada impressionista. Esse movimento é totalmente inventado, totalmente subordinado à imaginação de Van Gogh, e ele, como criador, com a ajuda de seus fiéis assistentes, constrói magia até mesmo no espaço vazio ao redor de sua cabeça. No autorretrato, continuarei contando para vocês e prestem atenção nessas pinceladas, nesse efeito. Esse é o cartão de visita de Van Gogh. O mundo de Paris ainda não sabe que a emocionalidade excessivamente evidente de suas pinturas, que nem mesmo os impressionistas aprovavam, a ênfase na expressão das pinceladas e da apresentação. E serão o início de uma grande e possivelmente mais duradoura corrente na pintura, o expressionismo, ainda popular hoje e uma das 3 principais do pós-impressionismo. Embora viver em Paris esteja se tornando cada vez mais insuportável para Van Gogh, ele não quer ficar sozinho novamente. O desejo persistente de criar junto ao irmão vira a ideia de fundar uma cooperativa de arte, uma irmandade de pessoas com ideias semelhantes, isoladas no interior, longe da cidade e suas exigências, criando uma nova arte juntas. Uma arte livre de qualquer preconceito, arte pela arte como o maior valor do mundo. Ele compartilha seus pensamentos com Gauguin e Bernard e, após a aprovação educada, em 1888 parte para Arles, no sul da França. O lugar onde seu talento vai brilhar, o lugar onde ele vai cortar a própria orelha e acabar no hospital, o lugar onde ele vai pintar A Noite Estrelada. Ele chega a Arles em fevereiro de 1888, com neve por toda parte, ele pinta 3 paisagens de inverno e segue trabalhando até a primavera. Retratar aqui também é difícil. Em cidades pequenas, achar modelo é mais complicado que em Paris. A população local não entende essa ocupação estranha de ser artista e desenhar desconhecidos. Aqui vivem pessoas simples que acham estranho sentar-se com um artista magro e desleixado enquanto ele as desenha. Isso parecia algo sem importância para eles. Moças não podiam ficar sozinhas com homens solteiros. Por isso, enquanto fazia contato com os locais, Vincent pintava principalmente paisagens e naturezas mortas. Um pouco depois, ele encontrou uma maneira de se aproximar dos homens. Ele pagava a eles convidando-os para o bar local, ou seja, oferecia uma rodada em troca do retrato. Vou mostrar uma pintura onde surgiu outra característica típica do período tardio de Van Gogh. Logo chegou a primavera e Arles se encheu de cores. Era isso que Van Gogh esperava, o motivo de vir a esse lugar remoto, o verdadeiro paraíso das flores. Ele escreve: aqui para mim, a arte japonesa não é absolutamente necessária para mim aqui. Por quê? Porque eu me imagino no Japão e tudo o que preciso é abrir os olhos e ver o que está diante de mim. E não preciso pedir para as árvores posarem. Ele pinta macieiras, pessegueiros, pereiras em flor. E nesta pintura, veja, ele pela primeira vez delineia claramente os contornos escuros da árvore, um estilo que não era observado nele antes. Depois de um tempo, esse tipo de contorno, separando os diferentes planos da pintura, passará a estar presente na maioria de suas obras. Essa técnica depois ficará muito popular na França. Para lidar melhor com a perspectiva, Vincent inventa, como ele mesmo chamou, uma moldura de perspectiva. Era uma moldura de madeira de 1 metro por 1, com cordas cruzadas formando perspectiva convergente. Van Gogh olhava através dela para a paisagem que queria retratar e transferia as proporções e as linhas de perspectiva das estradas, campos e edifícios para a tela.
Ele tinha certeza de que em breve todos os artistas iriam usá-la, e até enviou esboços dela para Theo. Artistas experientes não precisavam de ferramentas para perceber a perspectiva. A câmera obscura já estava fora de uso há muito tempo. Os artistas aprenderam a enxergar a perspectiva a olho nu. Assim, a invenção de Van Gogh, que ele tanto valorizava, não foi usada. Enquanto isso, Theo expõe algumas pinturas na Exposição dos Independentes em Paris. Mesmo assim, não conseguiram revendê-las. No começo do verão, ele conhece o carteiro Joseph Rowland e pinta bastante sua família. Seu círculo de conhecidos cresce e os retratos ganham mais espaço em sua obra. Em sua coleção até aparece uma jovem chamada La Musme. Não sabemos quem ela é, mas sabe-se que havia um bordel em Arles, que Van Gogh frequentava com frequência e, ao que tudo indica, ela era uma das funcionárias de lá. Nenhuma outra moça naquele fim de mundo teria concordado em posar para um homem estranho e nervoso como ele. A chegada da primavera e do verão dá a Van Gogh tanto espaço para pintar que isso não o incomoda. Só a solidão o incomoda. Ele escreve sobre isso para Theo e seus amigos parisienses, Gauguin e Bernard, convidando-os a Arles para formar uma comunidade de artistas. Bernard está muito ligado a Paris. Apesar da pobreza, ele é fascinado pelas mulheres parisienses, algo ausente em Arles. Já Gauguin está em uma situação financeira tão difícil, cheio de dívidas, que Theo encontra uma maneira de atrair o artista e agradar ao irmão. Ele sugere quitar as dívidas de Gauguin em troca de suas pinturas, que serão vendidas, e oferecer apoio financeiro total a ambos os artistas. Em Arles, Gauguin pensa por muito tempo e finalmente, em agosto, concorda com o empreendimento vantajoso. Van Gogh fica entusiasmado. Ele encontra uma casa amarela perto de Arles, e Theo lhe envia 300 francos para que ele alugue e prepare tudo para o futuro ateliê dos dois artistas. Ele paga 15 francos por mês de aluguel, e Van Gogh se muda para lá alegremente, depois de, como de costume, brigar com o dono do hotel onde morava antes por causa de uma conta muito alta. Os irmãos Van Gogh acreditavam que a cooperativa poderia crescer e virar o centro de um novo movimento em contraste com Paris. Enquanto isso, o entusiasmado Vincent decide decorar o ateliê que divide com Gauguin com quadros e, em agosto de 1888, pinta a famosa série dos girassóis. Primeiro 3, depois 5, 12 e finalmente 15. Ao todo, 4 quadros. No fim do verão, ele conheceu Eugène Bosch, pintor belga que veio a Arles indicado por amigos. Em suas cartas, fala dele com carinho e, em setembro de 1888, pinta seu retrato, marcando um novo significado na pintura. Vou falar mais sobre ele, veja como Van Gogh o descreveu. Recentemente, pintei o retrato do nosso amigo Bosch. Coloquei-o diante de um céu estrelado e há algo de infinito nisso. Quis mostrar que nos olhos do artista há algo maior do que ele mesmo, seus sonhos. Observe as estrelas ao fundo do retrato. Na descrição de Van Gogh, são elas que simbolizam a luz interior do artista, e esse simbolismo é algo novo, diferente do realismo rigoroso de todas as suas obras anteriores. Aqui começam os primeiros passos do artista ao incluir imaginação em suas pinturas. No início, ele debatia com professores, afirmando que copiar a realidade era inútil. Em tais pinturas, não há nada do próprio artista, é uma arte decorativa estéril e um padrão. Aqui ele começa a encontrar, aos poucos, sua contribuição, a marca pessoal que torna suas pinturas únicas. Isso é a imaginação do artista em sua forma plena. Esse pequeno passo, em 20 anos, evoluirá para o surrealismo, brilhantemente mostrado nas obras de Salvador Dalí, que em breve será tema de vídeo no meu canal. Inscreva-se para não perder. Se os impressionistas buscavam, em suas pinturas, transmitir a impressão, a emoção momentânea que o belo mundo exterior causa neles, então Van Gogh vai além e complementa as telas com aquilo que sua imaginação cria. Não é a paisagem que influencia o artista, mas o artista que influencia a paisagem. Mais tarde, isso será chamado de expressionismo, emoções transbordando, o artista se expressando na tela. Mas, por enquanto, ninguém sequer conhece essa palavra. Ele escreve, em vez de tentar retratar exatamente o que está diante dos meus olhos, eu uso a cor de forma mais arbitrária, para que mais... Quero me expressar plenamente e estou desenvolvendo uma técnica simples, que não parece ser impressionista. Também em setembro, ele pinta seu famoso Café Noturno, terraço do café à noite e noite nas drones. Preste atenção em como ele pinta a cor das lâmpadas e das estrelas, como miragens em círculos que se espalham.
Em Arles, à noite, era quase tudo escuro, sem iluminação pública, e só o café era iluminado na cidade. Aqui já se manifesta plenamente a florística predominante em azul e amarelo. Acho que você já consegue distinguir Van Gogh de qualquer outro artista pelo traço característico, que contorna os objetos pelo contorno escuro e pela paleta de cores amarela e azul. Van Gogh acha difícil trabalhar. Sua saúde está debilitada por anos de fome, problemas no estômago e o consumo constante de vinho ruim do único café agrava tudo. Van Gogh reclama frequentemente de mal-estar, e é nesse período que a ansiedade aparece pela primeira vez em suas cartas. Depois da doença mental da irmã, Van Gogh chega à conclusão de que a psicose é algo de família e que mais cedo ou mais tarde também o alcançará. Ele já sente a desgraça se aproximando, envia para Theo um quadro atrás do outro, mas não há boas notícias sobre vendas. E no final de outubro, finalmente chega Gauguin e os artistas começam a trabalhar juntos. Ele é uma pessoa muito interessante e tenho certeza absoluta de que nós dois vamos criar um monte de coisas juntos. Ele, ao que parece, vai criar bastante coisa. Aqui, espero também. Sinto que preciso trabalhar até o esgotamento físico e o colapso moral, pois só assim consigo compensar nossas despesas. O que posso fazer se meus quadros não são vendidos? Gauguin também está pintando o Café Noturno, e veja como os estilos dos artistas são tão diferentes. Enquanto isso, Theo conseguiu vender bem os quadros de Gauguin, que ele havia deixado como garantia para pagar suas dívidas. Depois, ocorreu outra venda e Theo escreveu a Vincent dizendo que ficou muito satisfeito. As pinturas de Van Gogh, porém, Theo não conseguia vender de jeito nenhum, e isso, claro, criava tensão entre os artistas. Aliás, artistas estão sempre competindo uns com os outros. Não há nada de incomum nisso. Mas quando um dos que está por fora de repente começa a se destacar, o outro sempre acha isso injusto. Nas cartas, Van Gogh não sugere rivalidade, mas após elogiar Gauguin, logo comenta suas novas pinturas. Como se dissesse ao irmão, eu também consigo, acredite em mim. Van Gogh e Gauguin trabalham diariamente e à noite vão ao café comer e beber. Gauguin faz sucesso com as mulheres locais, já Van Gogh, desleixado e desdentado, é evitado por elas. Jean Calment, que morou em Arles, afirmou ter conhecido Van Gogh na loja do pai aos 13 anos. O artista lhe pareceu sujo, mal vestido e antipático, e ela se recusou a atendê-lo. Porque ele era feio como o pecado, tinha um temperamento desagradável e cheirava a bebida. Já sabemos que o que ela disse não estava longe da verdade. E em novembro, o grupo artístico belga Grupo 20 convidou Gauguin para participar da exposição deles. Isso inspirou o artista a planejar uma viagem a Bruxelas, onde sua esposa morava. E aqui o tom de Van Gogh em relação a Gauguin já muda. Ele escreve para Theo de forma cética. Por enquanto. No entanto, ele faz sucesso com as mulheres de Arles. E isso, pelo que entendo, não pode deixar de ter certas consequências. Ele é casado, mas não se parece em nada com um homem casado. Tenho receio de que ele e a esposa tenham personalidades diferentes, mas para ele, é claro, o mais importante não é ela, e sim os filhos, que a julgar pelos retratos são muito bonitos. Pois é, nós dois não entendemos muito dessas coisas. Van Gogh admira o estilo e as pinturas de Gauguin, insistindo em enviá-las ao irmão Theo. Theo mostra as pinturas de Van Gogh para colegas e outros artistas, mas eles dizem que parecem feitas às pressas e inacabadas, principalmente por causa das figuras humanas desajeitadas, e é isso que Theo conta para Vincent. Claro, Vincent reagiu à crítica de forma defensiva. Você não perde nada esperando meus novos trabalhos chegarem. Quanto aos atuais, que nossos caros colegas os desprezem o quanto quiserem. Para minha sorte, eu sei exatamente o que quero e as críticas de que trabalho apressadamente me deixam completamente indiferente. Consegue imaginar como é trabalhar a vida toda sem nunca receber aprovação? Criar centenas de quadros naquela época, mais de 600, mas não vender nenhum. Nenhum dos 600 quadros, 600 obras feitas apenas para guardar. Que pessoa teria paciência para não desistir? Que paixão é necessária para persistir apesar das críticas, repreensões, zombarias e do sucesso doloroso dos colegas? Se aos 40 eu criar uma composição figurativa como as flores citadas por Gauguin, posso me considerar um pintor tão bom quanto qualquer um. Por isso, persistência novamente. Persistência, ele diz. Por composição figurativa, ele entende justamente pessoas em movimento que ele nunca consegue retratar direito. Essa característica, vista como defeito, impede que colegas reconheçam em Van Gogh um talento diferente.
Os tempos do primitivismo ainda não chegaram, e Van Gogh nasceu cedo demais. Embora, se ele não tivesse nascido, talvez esses tempos nunca tivessem chegado. Van Gogh e Gauguin discutem muito sobre arte e suas discussões ficam cada vez mais acaloradas. Como o próprio Vincent disse, eles criticam as abordagens um do outro. Gauguin escreve que Vincent discute o tempo todo e quer que eu faça como ele, mas Gauguin tem sua própria visão, estilo e planos. Está ficando cada vez mais difícil para eles coexistirem, e algumas dificuldades cotidianas de morar juntos também começam a aparecer. No fim do outono, sombrio e monótono, Van Gogh nota que Gauguin, como a natureza, esfria em relação a Karl. Isso o preocupa mais do que tudo, ele tem medo de ficar sozinho novamente, como foi durante toda a sua vida. Então chega a notícia de que Theo se apaixonou e vai se casar, o que significa que o irmão inevitavelmente se afastará. Tudo isso, claro, agitou ainda mais a mente já turbulenta de Van Gogh. Por medo de ficar sozinho, ele ficou desconfiado. Os sinais de instabilidade mental, que já vinham se agravando há algum tempo, se intensificaram. Viver com Vincent era impossível. Brigas constantes, explosões de raiva, desconfianças. Eu entendia que ele estava doente, mas ficar lá significava me expor ao perigo, lembra Gauguin? Em 23 de dezembro, dias antes do Natal, uma discussão acalorada vira briga. Não sabemos os detalhes nem as razões, mas é o que o próprio Gauguin diz ao repreender Vincent. A vida estava por um fio. Naquela noite você veio contra mim com uma navalha, mas meu olhar te impediu e você fugiu para casa. Fiquei no hotel e de manhã soube que você cortou sua própria orelha. Assim começou o famoso episódio da orelha cortada, sobre o qual você provavelmente já ouviu falar. Não foi à toa que preparei você tão detalhadamente para este momento, para que pudesse imaginar plenamente a situação. Diante do medo de Van Gogh pela partida de Gauguin e sua desconfiança, o cenário para a briga já estava pronto. Bastava uma faísca para surgirem acusações de traição à causa. Acho que foi isso mesmo que aconteceu, e Van Gogh perdeu o controle e atacou o amigo. Gauguin era um bom esgrimista, e segundo relatos, pegou sua espada, que sempre carregava, para se defender. Isso fez Vincent parar. Depois, Gauguin deixou a Casa Amarela, afastou-se do colega e hospedou-se em um hotel. Vincent, assustado com a própria agressividade, em um estado de grave crise nervosa e desespero, feriu a si mesmo, punindo-se assim pela destruição de uma amizade que era tão importante para ele. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que Van Gogh havia cortado apenas o lóbulo da própria orelha. Mas há 11 anos, foram encontrados os registros do médico que tratou Vincent V. Arlie Felix Rey, que o atendeu no hospital, confirmou que a orelha havia sido totalmente cortada. Depois, os fatos ficaram ainda mais estranhos. Ao que tudo indica, Van Gogh, em estado de torpor, enrolou a orelha em um papel e a levou ao bordel que frequentava, entregando-a a uma prostituta. Rochelle dizendo, guarde, isto é como um tesouro. Depois disso, ele saiu, perdeu a consciência e foi encontrado pela polícia, sendo levado ao hospital. Arlia Gauguin não retornou à Casa Amarela e logo deixou Arlia sem sequer conversar com Van Gogh. Van Gogh ficou 3 semanas no hospital e, ao voltar, pintou seu famoso autorretrato com a orelha enfaixada. A orelha aparece à direita porque ele cortou à esquerda, já que era destro. Provavelmente pintou olhando no espelho. Há 2 versões do autorretrato. Em uma, ele segura um cachimbo para parecer tranquilo. E esse desejo também é compreensível, porque o incidente realmente preocupou Theo, a quem Gauguin contou tudo. Ele imediatamente foi para Arles, cuidou do irmão e resolveu todas as questões com a polícia. Esse colapso, infelizmente, como uma represa rompida, marcou o início do colapso da já instável saúde mental do artista. Após a saída de Gauguin, ele teve alucinações e pensamentos esquizofrênicos de que queriam envenená-lo. Nesse estado, ele andava pela pequena e tranquila cidade de Arles e assustava os moradores. 4 semanas depois, ele é internado novamente no hospital com sintomas de mania de perseguição e passa por um tratamento de 10 dias. Mas ao sair, ele se depara com a relutância dos moradores em se exporem ao perigo. Todos em Arles o consideraram louco e fizeram um abaixo-assinado para que o prefeito expulsasse o perigoso lunático da cidade. A vida de Van Gogh em Arles se torna desconfortável, pois os moradores o evitam. Gauguin se foi, e puis, enquanto Van Gogh estava no hospital, o dono da Casa Amarela decidiu alugar o prédio novamente, mesmo após a restauração feita pelo artista. Van Gogh sofre muito com a fuga de Gauguin. Ele teme que Gauguin conte tudo em Paris e assim Van Gogh perca de vez as já frágeis chances de conseguir se destacar. Mas, como que equilibrando todo o inferno em que o artista se encontra, em breve acontecerá sua primeira venda.
Theo entendia que Van Gogh, em seu estado, não conseguiria viver sozinho em Arles. Voltar para Paris também era contraindicado. Ele sugere ao irmão internação no Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. Era uma instituição cara e bem equipada, que parecia a Theo o lugar ideal onde cuidariam do irmão, onde ele estaria seguro e, acima de tudo, protegido de si mesmo. Van Gogh concorda e, em maio de 1889, muda-se para a clínica. Theo conseguiu para ele um ateliê ali, mas infelizmente não havia janelas nele. A clínica possuía um belo jardim com íris, onde Van Gogh pintou suas famosas flores. Ele tinha permissão para pintar ali. Na clínica, com pensão completa, sem contatos ou estresse externos. Manifesta-se a última e mais característica e importante qualidade de suas pinturas. Seu traço, que era curto e alongado, torna-se longo e espiralado. Ele pinta ciprestes e lírios, repetindo o movimento das folhas com o pincel. Veja, é como se pudéssemos ver os ciprestes se contorcendo sob a ação do vento. Esse é o último passo no desenvolvimento do estilo incrível dele, quando Van Gogh começa, de fato, a modelar o movimento. Em junho de 1889, um mês após chegar a Saint-Rémy, Van Gogh pinta Noite Estrelada. No quarto dele, há apenas uma pequena janela gradeada. Durante o dia, ele pinta no ateliê ou no jardim, e à noite vê as estrelas pela janela. Ele pintou esse quadro de memória, e ele se tornou o apogeu da sua fantasia. Ele não o pintou como via, colocando seu toque sobre a realidade. Ele o inventou completamente. Essa paisagem não existia, ninguém jamais viu esses redemoinhos no céu, mas ninguém jamais tinha visto também tanta dinâmica em uma paisagem comum de céu estrelado. Se você assistiu aos meus vídeos, sabe que os artistas frequentemente pintavam em seus ateliês de memória. Normalmente, a tarefa deles era reproduzir o que viam com máxima precisão, aproximando-se ao máximo da fotografia. Van Gogh dá aqui um passo novo, inesperado e até revolucionário. Ele abre mão da semelhança e dá prioridade à imaginação do artista, à sua autoexpressão. Era isso que ele sempre quis. Ele transfere para a tela não uma imagem que ficou na memória, mas os sonhos que nos envolvem. Quando deitamos na grama fresca do verão e olhamos para o céu sem fundo, repleto de incontáveis estrelas. O paciente gosta da clínica, onde se sente tranquilo e sem preocupações. E nos intervalos entre as crises, ele pode se dedicar totalmente ao trabalho, o que imediatamente se reflete em suas pinturas. Seu estilo dá um salto, e as telas parecem ser feitas de movimento, de linhas sinuosas e retorcidas. Para mim, entendo que só preciso continuar o tratamento. Aqui pago menos pela estadia que em outros lugares e ainda posso trabalhar. A natureza é incrível. Espero que, em um ano, quero saber melhor do que sou capaz e do que desejo. Então, pouco a pouco, encontrarei forças para recomeçar, voltar para Paris ou ir para outro lugar. Não tenho vontade, meu lugar é aqui. No verão, ele manda para a exposição dos independentes pinturas como Íris e Noite Estrelada sobre o Ródano. Aquela mesma Noite Estrelada, sua pintura mais famosa atualmente, elogiada pelos críticos, ele não ousa mostrar, pois lhe parece excêntrica demais, e ele já se queimou mais de uma vez com as críticas por sua ousadia. Surpreendentemente, Claude Monet afirma que Íris, de Van Gogh, é a melhor obra da exposição. E realmente é magnífica, não acha? Esse foi o primeiro reconhecimento do autodidata atrevido, artista desagradável e desleixado, que ninguém levava a sério. Esse evento foi muito importante para Van Gogh, para sua autoestima. Que pena que ele só tinha mais meio ano de vida. Em janeiro de 1890, ele recebeu o convite para expor com os 20. Ele envia para lá seus vinhedos vermelhos. A reação do público foi contida, mas, em compensação, essa pintura foi comprada por 400 francos pela artista belga Anna Boch. Esse talvez tenha sido o dia mais feliz de Van Gogh. Uma de suas pinturas foi finalmente vendida. Seus trabalhos começaram a ser notados, apesar, ou talvez até por causa, dos boatos sobre o incidente recente. Logo após, no Salão dos Independentes, em janeiro, ele envia 10 quadros recebidos de forma mais favorável pelo público. O público começa a se acostumar com seu estilo incomum e ele começa a receber os primeiros sinais tímidos de reconhecimento. Na clínica, Van Gogh ficou mais forte tanto física quanto mentalmente e, o mais importante, criativamente. Seu próprio estilo amadureceu e se transformou em algo totalmente único para aquela época. Ele testa suas novas forças e estilo ao reinterpretar pinturas de mestres, buscando vencer seu maior desafio, as figuras humanas.
A técnica original virou autoestética e o que era desajeitado em seu estilo tornou-se o charme especial das pinturas. O toque do artista, organicamente entrelaçado nos redemoinhos das pinceladas. Olhem para o quadro O Bêbado, pintado a partir da obra homônima de Damier. Vamos compará-los. A pincelada longa e sinuosa permite ver os movimentos bêbados e inseguros dos beberrões e a distorção de seus rostos. Ainda em fevereiro, ele pinta a famosa Caminhada dos Prisioneiros e alguns estudos. O Bom Samaritano, inspirado em Delacroix, Os Primeiros Passos e Meio-Dia, Descanso dos Camponeses, ambos baseados em obras de Millet. Veja como esses temas, que à primeira vista parecem idênticos, são tão diferentes entre si. Suas pinturas se tornam verdadeiras obras de arte. O estilo de Van Gogh traz muito mais movimento e plasticidade ao tema do que a maneira acadêmica. Ele cria uma sensação de fluidez em cada paisagem, como se o vento agora soprasse pelos campos de trigo, formando ondas nas espigas cheias de sementes e depois se lançasse sobre os ciprestes. Eles se contorcem diante de nós como chamas verde escuras criadas pela imaginação de Van Gogh. Nos momentos lúcidos, Van Gogh pinta intensamente, com incrível visão. Também há períodos de clareza, cada vez mais longos. Ele sente confiança e se anima com a ideia de refazer até seus trabalhos antigos em novo estilo. Ele pede ao Theo que envie Os Comedores de Batatas, As Colhedoras de Espigas e Os Escavadores, quadros com figuras humanas pelos quais mais foi criticado. Lembra da crítica por Os Comedores de Batatas? Van Gogh decide dar uma segunda vida a eles, percebendo que alcançou o nível de habilidade necessário. Já pensou no que teríamos visto se ele vivesse mais alguns anos? Mais forte, Van Gogh percebe que a clínica o oprime. A monotonia da paisagem não inspira novas ideias para pinturas. Remédios suprimem emoções e outros pacientes irritam. Então, ele e Theo discutem a mudança de Van Gogh para perto do irmão. A atmosfera daqui começa a oprimir de forma indescritível. Aguentei mais de um ano, agora preciso de ar. Estou esmagado pelo tédio e tristeza. Eu tenho mais ideias. Nunca conseguirei expressar totalmente, mas isso não me desanima. As ideias surgem quase mecanicamente. Vejo isso como sinal de que recuperarei minha confiança ao chegar ao norte e sair do meu ambiente e das circunstâncias atuais. Em maio de 1890, Vincent melhorou e pôde sair da clínica. Ele ainda não pode e nem quer voltar para Paris, então vai para um subúrbio de Paris, a cidade de Auvers-sur-Oise, onde fica sob os cuidados do psiquiatra conhecido de Theo, o Dr. Gachet. Antes, ele passa alguns dias em Paris com o irmão, conhece sua esposa, com quem Theo se casou um ano antes, e o filho pequeno chamado Vincent. Em Auvers, ele segue pintando porque o lugar é lindo. Suas pinturas ficam mais simples, próximas ao fauvismo, com perspectiva distorcida e cores vibrantes. Ele mal se importa ou se preocupa com luz e sombra. Nos últimos 2 meses, ele pintou mais de 70 quadros, ou seja, produzia como uma máquina, uma pintura por dia. Mas no dia 27 de julho de 1890, acontece um evento sobre o qual os estudiosos da arte ainda discutem até hoje. E agora vou contar para vocês a versão mais provável. Naquele dia, ele saiu de casa como de costume com seus materiais de pintura e foi para os campos de trigo perto da aldeia. Mas algumas horas depois, ele voltou cambaleando, sangrando de um ferimento de bala. Ele ficou 2 dias deitado na pousada. Theo veio rápido e fez o possível. Mas em 29 de julho, aos 37 anos, Vincent van Gogh faleceu com as palavras: "A tristeza vai durar para sempre." Arrisquei minha vida no trabalho e minha sanidade estava abalada. Essas palavras estavam em sua última carta, achada com ele em seu leito de morte. Existem 2 teorias sobre o que aconteceu. A mais aceita é o suicídio. Como prova, teóricos citam o recente estado de depressão nas cartas. E sua última pintura, Campo de Trigo com Corvos, que dizem simbolizar a premonição da morte. A teoria parece poética, mas não há provas de que essa foi sua última pintura. Além disso, essa não foi nem de longe sua primeira pintura com corvos. Os corvos eram simplesmente uma parte típica de qualquer campo. O tipo de ferimento contradiz essa teoria, pois atingiu a região logo abaixo do peito. Suicidas geralmente atiram na cabeça ou coração, e o ferimento não corresponde à teoria do suicídio. Além disso, Van Gogh nunca possuiu revólver ou outra arma de fogo. Quem, ao planejar suicídio, levaria materiais de pintura, não deixaria bilhete, voltaria para casa e ainda lutaria pela vida por 2 dias? Não consigo imaginar que Van Gogh, ao planejar um suicídio, não deixasse ao menos um bilhete para seu irmão.
Após o ferimento no abdômen, os órgãos vitais não foram atingidos, o que permitiu que ele voltasse para o hotel e sobrevivesse por mais 2 dias. Os médicos não conseguiram retirar a bala e Vincent morreu de hemorragia interna e infecção. Os antibióticos só surgiriam 40 anos depois e a sepse matava muitos na época. O que aconteceu? Pesquisas recentes de biógrafos de Van Gogh levantam a hipótese de que foi um acidente. Há evidências de que, enquanto Van Gogh estava em Anvers, 2 adolescentes brincavam constantemente com um revólver. Os pesquisadores concluíram que provavelmente foi um acidente. Os adolescentes brincavam e acertaram o artista por engano. Eu, por minha vez, acrescento com certa dúvida, conhecendo a crueldade dos adolescentes e como Van Gogh era visto e percebido pelas pessoas ao redor. Um vagabundo de uma orelha só, magro, sem dentes, nervoso, meio louco? É provável que esses 2 adolescentes tenham começado a zombar do artista. É impossível atirar acidentalmente com um revólver e acertar a única pessoa em um campo imenso. No mínimo, alguém teve que apontar a arma. Não acusem ninguém, fui eu quem fez isso, respondia Van Gogh às perguntas. Essas palavras, vistas como confissão de suicídio, parecem mais um desejo de proteger ou encobrir alguém, aceitando humildemente o próprio destino. Ele ficou muito feliz que seu irmão tenha vindo e confessou: "Eu gostaria de partir exatamente assim." Assim ele morreu nos braços do irmão amado, cercado por suas obras, já cansado dessa batalha interminável, na qual ele apenas começava a vencer. Ele foi enterrado ali mesmo. Amigos e familiares vieram para o funeral. Émile Bernard, que não foi a Arles, escreveu: "O caixão estava coberto de girassóis, suas flores favoritas. Na sala estavam pendurados seus quadros, campos de trigo, nos quais ele via um símbolo da eternidade. No funeral vieram artistas locais, como Pissarro, além de amigos de Paris. Todos choravam." 6 meses depois, Theo Van Gogh morreu aos 33 anos de paralisia progressiva que o levou em 1 mês. Ele foi enterrado em Utrecht, mas em 1914 seu corpo foi exumado e reenterrado ao lado do irmão. As sepulturas deles permanecem lado a lado até hoje. Após a morte de Theo, sua viúva Johanna, com mais de 200 com quadros não vendidos e mais de 600 cartas de Van Gogh, tentou promover sua arte organizando exposições e enviando pinturas a museus. Mas ainda foram necessários mais 11 anos para que o mundo estivesse pronto para apreciar a obra de Van Gogh. Em 1901, acontece uma exposição individual do artista, que se torna uma verdadeira sensação. A exposição foi precedida por muitas discussões e, como resultado, os expressionistas Munch, Kirchner e Kandinsky reconheceram Van Gogh como seu precursor. Em 1905, 400 de suas obras são exibidas em Amsterdã e em 1914, Johanna cataloga e publica as cartas de Van Gogh, que revelam a genialidade da visão e do mundo interior do artista, com uma parte do qual eu também apresentei a vocês hoje. Van Gogh, antes um excêntrico, tornou-se referência entre gênios da cor. Museus da Alemanha e França iniciam compras das pinturas de Van Gogh. Após a morte, Johanna passou o legado de Van Gogh para o filho Vincent, que em 1973 se tornou um dos fundadores do Museu Van Gogh em Amsterdã, transferindo para lá a coleção da família. Assim terminou a história da ascensão de Vincent, que acreditou em si mesmo durante toda a vida e foi levado ao topo por outro Vincent. Uma história incrível, não é mesmo? Amigos, tenho um pedido. Eu cuido sozinho do canal e cada vídeo dá muito trabalho, por isso são tão raros. Por outro lado, juntos criamos o melhor canal de arte na Runet, sem dúvidas. E o seu apoio seria muito útil para mim. Por favor, assine mesmo que seja com as menores doações, aqui no YouTube, no Boosty ou no Patreon. Vou deixar os links na descrição. E obrigado por assistir. Tchau para todos.